Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias deste dia 1º de abril, o dia da mentira, hein? E você também pode assistir o nosso jornal pelo nosso site, tvriopreto.tv ou pela nossa fanpage facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento anuncia aumento no valor de remédios comercializados com receita. Pedido de isenção da taxa de inscrição para o Enem tem início nesta segunda-feira. Blitz da Lei Seca autua 9 motoristas em Catanduva. E hoje, segunda-feira, é dia de balcão de empregos. E você está preparado para procurar uma vaga na sua área? Então, fique ligado que hoje nós vamos receber aqui no estúdio a psicóloga especialista em RH, Fernanda Lopes, para falar sobre como produzir um bom currículo e também como o candidato deve se portar em uma entrevista de trabalho. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. Eu começo o RP Notícias de hoje falando sobre o aumento de preços de medicamentos. O preço dos remédios vendidos em todo o país pode aumentar até 4,33% a partir de hoje. O valor, definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ficou acima da inflação de 2018, que fechou o ano em 3,75%. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual é o teto permitido de reajuste. Cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. Os valores valem para medicamentos vendidos com receita. Ainda, segundo a pasta, o cálculo é feito com base em fatores como a inflação dos últimos 12 meses, o IPCA, a produtividade das indústrias de remédios, o câmbio e a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos publica todo mês no site da Anvisa a lista com os preços dos medicamentos já com os valores do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, que é definido pelos estados. As empresas que descumprirem os preços máximos permitidos ou aplicarem reajuste maior do que o estabelecido podem pagar multa que varia de R$ 649 a R$ 9.700.000. E acontece amanhã aqui em Rio Preto, no Centro de Convenções da CIRP, a 3ª edição da Sala de Crédito Rio Preto. O evento tem como objetivo apresentar opções de crédito, como linhas para projetos de expansão, modernização, inovação, compra de máquinas e equipamentos e capital de giro. No local estarão disponíveis linhas de crédito do Banco do Povo, do Banco do Povo Paulista, da Desenvolve São Paulo e Investe São Paulo. Os participantes até poderão sair da CIRP com o crédito aprovado. Isso porque após as palestras de cada um dos parceiros, o público será atendido pelos representantes de cada uma das financiadoras para formalizar o financiamento. As linhas de crédito oferecidas são para todo tipo de empresas, inclusive para pessoas que querem começar um novo negócio ou se profissionalizar. Os atendimentos serão realizados por meio de senha e ordem de chegada. Então, se você busca uma linha de crédito para sua empresa ou pretende iniciar uma, não perca essa oportunidade. E falando em oportunidades, os estudantes que querem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, podem solicitar a partir de hoje a isenção da taxa de inscrição. Para não pagar a taxa, os candidatos devem atender critérios de isenção. Podem solicitar a isenção os estudantes que estão cursando a última série do ensino médio em 2019 em escola da rede pública, aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou bolsista integral na rede privada, aqueles com renda por pessoa igual ou menor a um salário e meio, que tem valores de 2019 equivalente a R$ 1.497. Também são isentos os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, membros de família de baixa renda com número de identificação social único e válido, com renda familiar por pessoa até meio salário mínimo,
ou seja, R$ 499, ou renda familiar mensal até 3 salários mínimos no valor de R$ 2.994. O pedido de isenção poderá ser feito conforme o edital do exame a partir das 10 horas da manhã do horário de Brasília. Começou hoje e vai até o dia 10 de abril às 11h59 da noite. No mesmo período, os estudantes isentos no ano passado que faltaram ao exame podem também apresentar uma justificativa e solicitar uma nova isenção. No dia 17 de abril, o INEP vai divulgar a lista também no portal do Enem daqueles cujo pedido foi aprovado. Os participantes que forem reprovados poderão entrar em recurso no período de 22 a 26 de abril na página do participante. O resultado do recurso será divulgado no mesmo endereço a partir do dia 2 de maio. E agora nós vamos até a redação do Jornal de Hoje saber mais informações sobre Rio Preto e região com a jornalista Mariane Dias. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Rio Preto. Hoje eu trago os destaques da edição impressa do Jornal de Hoje. Prefeitura contrata a empresa para vistoriar 47 viadutos e pontes. O valor orçado aí pela Prefeitura na contratação dessa empresa foi de R$30 mil. E a resposta dessa avaliação será em até 60 dias. Policial civil se mata após assassinar esposa. O crime aconteceu em Itajobi. O nosso repórter fez uma matéria especial sobre o mercado de sexy shop que está aquecido aqui em Rio Preto. Banco de leite precisa de doadores aqui em Rio Preto. Em janeiro foram coletados 100 litros de leite, quando o ideal seriam 200 litros. E para finalizar, nós fizemos uma matéria especial com o novo coronel da Polícia Militar, Luiz Henrique de Jacinto Santos. O coronel, ele quer uma parceria aí da polícia com a sociedade. Todas as nossas matérias estão na edição impressa do Jornal de Hoje e também no nosso site dehojeinterior.com.br. Obrigada, Vivi, e até amanhã. Obrigada, Mariane. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E o final de semana foi bem movimentado em Catanduva. 9 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados durante a Operação Direção Segura, coordenada pelo Detran. A ação foi entre a noite de sexta-feira e a madrugada do último sábado. Ao todo, foram fiscalizados 218 veículos na Avenida Comendador Antônio Stocco e a Rua Olímpia. Os condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa de teste do etilômetro e terão que pagar uma multa de R$ 2.934,70, além de responderem a processo administrativo no Detran para suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Um dos autuados também responderá na Justiça por crime de trânsito porque apresentou o índice maior que 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. E agora vamos falar de coisa boa, né? Nós estamos no outono, o tempo começa a ficar um pouquinho mais seco e tomar água é essencial, não só nessa época do ano, mas também durante o ano todo. Então, confira um VTzinho aí sobre a produção realizada pelo Grupo Minagem. Há 13 anos no mercado de água mineral natural, o Grupo Minagem, que há 5 anos iniciou a comercialização da água rárida, se consagrou por oferecer produto de qualidade e saúde à população. Padronizada por um rígido controle de qualidade, a Minagem se preocupa com todo o seu processo de produção, desde o envasamento até a chegada do produto ao consumidor final. Com propriedades medicinais, a água rárida é diferenciada devido à sua composição bicarbonatada, seu pH alcalino e ao vanádio, resultando em mais qualidade de vida, energia e benefícios à saúde. E agora eu vou chamar o nosso apoio cultural e volto já já com o nosso balcão de empregos e uma entrevista com a psicóloga especialista em RH, Fernanda Lopes. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem.
Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Maria Valentina Semijoias, onde você encontra beleza e sofisticação para valorizar o seu look. Vendas no atacado, varejo e consignado. Aumente sua renda. Seja uma das nossas revendedoras. O RP Notícias está de volta e sexta-feira eu fiquei devendo para vocês uma reportagem sobre a inauguração do novo Point de Rio Preto, o Barato Bar, né? Então confira agora como foi a noite de abertura. Preto ganha nesta noite de segunda-feira mais um empreendimento para a vida noturna, né, dos riopretenses que adoram. E eu tô aqui com o empresário Gelson Moraes, que vai falar um pouquinho pra gente. Gelson, você que já tem 2 baratos em Ribeirão Preto, um em Sertãozinho e agora inaugurando aqui em São José do Rio Preto. Sim, o barato, a nossa expectativa é montar mais 16 a 18 lojas até o final de 2019. Tem recebido uma aceitação muito grande do público, o alto atendimento, muitas novidades aí, cerveja muito barata. O que o cliente quer? A cerveja mais gelada do Brasil, barata, com alto atendimento. Você pode ver que é difícil você encontrar bares com a quantidade que a gente tem de geladeira, de cervejeira. Então o barato realmente é diferente de tudo que você já viu, hein? E como que surgiu essa ideia do barato? O primeiro foi em Ribeirão Preto mesmo? O primeiro foi em Ribeirão Preto. A gente pesquisou aí em mais de 40 países, mais de 1000 casas noturnas e fizemos um mix do que a gente acredita ser legal de todas elas. Então pegamos o autoatendimento de a grande quantidade de geladeira para servir a cerveja mais gelada do Brasil e algumas outras novidades que vocês vão conhecer no decorrer do tempo. E agora, por que a escolha de São José do Rio Preto para colocar a 4ª unidade? Porque a gente acredita que São José do Rio Preto tem uma semelhança muito grande com Ribeirão Preto, principalmente no clima, né? Uma cidade tão quente quanto Ribeirão Preto e esse calor pede uma cerveja muito gelada. Muito sucesso para vocês então e muito obrigada e que o barato continue aqui por Rio Preto por muito tempo. Eu que agradeço, Vivi. Obrigado. E hoje é segunda-feira, dia de falar sobre as vagas de emprego. E você, está preparado para buscar uma oportunidade de trabalho? Sabe fazer um currículo corretamente? E se for chamado, sabe se portar na entrevista? Então, nós do RP Notícias vamos te ajudar. Para falar sobre todos esses assuntos, eu recebo aqui no nosso estúdio hoje a psicóloga especialista em RH,
proprietária da Via Gestão de Pessoas, Fernanda Lopes. Fernanda, boa tarde, seja muito bem-vinda ao RP Notícias. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no RP Notícias falando de um tema tão relevante para ajudar aí as pessoas e as empresas assim a ter um casamento mais assertivo. Primeiramente, o que o candidato, a pessoa que está em busca de uma oportunidade de trabalho, precisa fazer? Qual é o primeiro passo? Para que ela, na verdade, consiga, né, chegar até a entrevista, porque muitas pessoas não chegam nem a ser chamado para a entrevista. Sim. O primeiro passo é começar com o início correto. O que é esse início correto? Fazer um currículo bem feito. O que é um currículo bem feito? Prático, direto, objetivo e que tem as informações para nós, selecionadores, conseguir chegar até vocês. Porque muitas das vezes, Vivi, eu pego alguns currículos na mão e eu não consigo nem chegar no contato com eles. Por quê? O telefone não está atualizado, o telefone é de um vizinho, de um primo, de um parente que está em outra cidade. Então, isso acaba que as pessoas pensam, nossa, não me chamam, não me convidam. Não é bem assim. Às vezes, os próprios candidatos, por pequenas falhas de não fazer um currículo atualizado, por exemplo, com um telefone hoje que fala, que é tão simples, né, que chega até o acesso, e aí não me dá a oportunidade de vender a vaga e convidar para entrevista. Ou, às vezes, até um erro de digitação no número do telefone acaba ligando um telefone que não é do candidato ou até um número que não existe. Acontece, né, às vezes colocam um número a mais, aí você tem que adivinhar qual é o telefone, aí não dá. E no mundo tão competitivo hoje, eu recebo milhares de currículos para uma vaga. Então, esses candidatos já acontece uma seleção natural. De o quê? De não ter oportunidade nem de concorrer à vaga. Tem, hoje em dia, por exemplo, porque antes, nossa, pedia CEP, endereço, tudo. Hoje um currículo ele deve ser mais enxuto e o que as pessoas devem colocar de informações pessoais e as informações para falar se elas estão aptas à vaga ou não. Tá. As informações dos dados pessoais, pode colocar endereço, fica a critério, mas um telefone e um e-mail é bacana, e um telefone que seja acessível e consiga falar, né? Depois a gente vem para a formação, sempre colocando do mais atualizado para o anterior e com as datas. Às vezes as pessoas colocam o curso ou o segundo grau, quando se formou, e não coloca a data que concluiu. É interessante colocar também. Na parte de experiências profissionais, colocar os 2 ou 3 últimos empregos mais relevantes, com o cargo e o tempo que ficou nessas empresas. Muitos currículos chegam sem esse prazo, sem essa data. Então, nós, selecionadores, não conseguimos saber se é um candidato sem experiência nenhuma, ou com 1, 2, 1 ano, ou 2 ou mais de experiência, né? Você falou uma palavra agora, experiência. Tem muita gente, por exemplo, eu até vi outro dia uma história falando de uma mulher que ela é cozinheira profissional, mas ela trabalhava na casa dela. Ela não tem como provar essa experiência. Então, quando pede experiência numa oportunidade de trabalho, eles nem chamam, porque ela trabalha em casa. Como que é para chamar os candidatos? Tem empresa que exige mesmo essa experiência? Ou se ela falar, olha, colocar lá, trabalhei na minha casa como cozinheira profissional tantos anos, conta como experiência também? Conta como experiência também, mesmo não tendo um vínculo empregatício, CLT, não tem problema ela colocar. Porque vocês, candidatos, têm que ser marqueteiros de vocês mesmos. Então, se vocês têm uma oportunidade de fazer um currículo, de colocar informações, coloquem. Porque depois, numa entrevista, vai ser mais fácil de chamar. E na entrevista, você pode explicar um pouco melhor, se não teve um vínculo, alguma coisa assim. Mas, eu tenho vagas de todos os níveis e de todas as formas. Eu tenho empregador que me pede a experiência. Me pede lá, o auxiliar de cozinha com no mínimo 1 ano de experiência. Aí, automaticamente, quem não tem, eu não vou chamar. Mas eu tenho vagas também que dá a oportunidade de, até prefere pessoas sem experiências para poder treinar, moldar de acordo com o perfil da empresa. Então, tem vaga para todo mundo. É importante o candidato fazer a sua pesquisa também, porque eu percebo que muitos candidatos vêm, não sabem direito que cargo que é, que empresa que é. Hoje em dia, a maioria das empresas ou tem uma página no Facebook, ou no Instagram, ou até mesmo um site. Então, quando o selecionador abre a possibilidade de falar, olha, é da empresa tal, o cargo é tal, poxa, vai lá no Google, no nosso amigo, né? Faz a sua pesquisa pessoal do site da empresa, lê lá a missão, visão, valores, entenda onde você está querendo pisar ou querendo entrar, que você vai mais seguro para a entrevista. Você vai abastecido de informações que vai te fazer um diferencial em algum momento, ou da entrevista individual,
ou do que pode acontecer de ser um processo seletivo coletivo. Só para terminar a parte do currículo, mentir. Hoje é o dia da mentira, já vou falar sobre esse tema, né? Mentir, Fernanda. Tem pessoas que colocam que trabalharam em algum lugar, que têm experiência em alguma coisa. Chega na hora da entrevista, o recrutador sabe, né? Não adianta mentir. Sabe. Mentira, realmente tem perna curta, hoje é o dia da mentira, mas tudo que eu estou falando eu juro que é verdade, que é da minha experiência aí ao longo desses anos nas empresas. Então, assim, coloque informações verdadeiras e corretas. Ficou pouco tempo no trabalho? Coloca. Depois, numa entrevista, você vai saber explicar o motivo. Agora, mentir não rola. A gente consegue, com uma entrevista técnica, em algum momento, conseguir descobrir isso, pegar isso, vai ficar feio para o candidato, automaticamente ele vai ser desclassificado. Se for contratado também, eu tenho 3 meses de experiência, é isso? Tem, Nos 3 meses de experiência, o proprietário da empresa vai saber que você não tem experiência naquilo, então não tem como mentir num currículo, nem né? num currículo, nem numa entrevista. E agora vamos para a parte da entrevista. Muita gente fica muito nervosa, principalmente quando tem alguma coisa em grupo. Como se portar durante a entrevista? A entrevista, se for individual, é o momento que vocês têm de se vender. Então, deve comunicar, tem que se comunicar. Ah, você é mais tímido. Ok, é uma característica sua, nata. Treina um pouquinho em casa antes, você se apresentar, você se vender, chama a mãe, irmã, primo, parente, um amigo que se sente mais à vontade. Porque se o selecionador está numa entrevista individual com você, ou até mesmo num processo seletivo coletivo, e te dá a oportunidade de falar, se você não falar nada, não tem como a gente conhecer o perfil e saber se é coerente ou correto para aquela vaga. Então, nesse momento, se comunique, procure transmitir a segurança, né, de estar ali, de querer aquela oportunidade, é a hora que vocês têm de se vender. E quando é em grupo, que vai fazer alguma ação em grupo para ver como que a pessoa se porta, se a pessoa consegue conviver em grupo, como funciona? Olha, no coletivo atenua um pouco mais essa questão da comunicação. Porque se você é tímido e ficar quieto, quando a gente está num processo coletivo, a gente tem 6, 7, às vezes até mais candidatos numa sala, está lá o selecionador e o requerente, o requisitante, a pessoa que precisa dessa pessoa no setor dela. Então, quando der a oportunidade de se apresentar, aproveitando a presença ali do requerente, né, do requisitante, você tem que se vender, porque senão não vai conseguir colocar. Às vezes vai ter alguma dinâmica de grupo, vai ter algum teste psicológico, mas as dinâmicas de grupo ajudam muito a gente conhecer esses perfis. Se a pessoa tem a comunicação, tem a iniciativa, se coloca no lugar do outro. Então, ali tem que meio que vestir uma carapuça de candidato, falar, bom, eu estou interessado na vaga, eu vou me comunicar e vou falar das informações que precisam ser pertinentes para eu conseguir esse cargo. Fernanda, e a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, você falou que hoje em dia existem cursos, a sua empresa até monta alguns cursos para as pessoas, para saberem sobre isso, como produzir um currículo legal, sem ficar colocando muita informação, porque também, gente, tem muita gente que tem muita experiência, mas como a Fernanda falou, as 3 últimas é que valem mais, as 3 melhores é que valem mais. Porque você manda um currículo de 2, 3, 4 páginas, o recrutador não tem tempo de ficar vendo aquilo tudo de informação. Então, acaba te prejudicando também. Como que é esse curso? Como que as pessoas conseguem chegar até essa oportunidade? Tá. De acordo com essa dificuldade que eu trabalho junto com a Nayara também, ela faz um trabalho de divulgação de vaga para mim e triagem, a gente encontra muita dificuldade de chegar ao candidato. Então, a gente construiu esse curso para apoiar as pessoas a como fazer bem um currículo, como se portar no processo seletivo, dicas, macetes, da experiência que a gente tem. Os interessados podem mandar um e-mail para viagestãodepessoas@outlook.com com o seu interesse, que aí a gente entra em contato, passa um pouquinho mais de detalhes do curso, valores, enfim, carga horária, para as pessoas ficarem um pouco mais assertivos para conseguir uma oportunidade. Fernanda, muito obrigada então pela sua participação, foi muito legal para esclarecer para os nossos telespectadores que estão em busca de oportunidade de trabalho e infelizmente não conseguem, né? Obrigada e uma ótima tarde. Obrigada, eu que agradeço, Vivi. Bom, e agora que você já sabe como fazer um bom currículo e como se portar durante uma entrevista de trabalho, confira as oportunidades disponíveis no balcão de empregos. Duas vagas para auxiliar contábil para pessoas de ambos os sexos, 10 vagas para colaboradores de restaurante para pessoas de ambos os sexos,
uma vaga para empregada doméstica para pessoas do sexo feminino, uma vaga para mãe social substituta para pessoas do sexo feminino e 3 vagas para promotor de rua para ambos os sexos. Os interessados devem comparecer na Secretaria Municipal do Trabalho, que fica na Rua Ondina, número 216, na Redentora. E o RP Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse a nossa fanpage. É facebook.com/TV Rio Preto 7. Se você quiser saber mais sobre a nossa programação e assistir ao vivo os programas aqui da TV Rio Preto, acesse o nosso site, é tvriopreto.tv. E se você quiser saber mais sobre os nossos parceiros e entrevistados, siga a nossa página no Instagram, é o @RP Notícias Oficial. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã aqui, a partir do meio-dia. Tenha uma ótima tarde e até lá.